Abra sua Bíblia comigo, Lucas 17, verso 1. Olhar por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa. Eu vou repetir. Ele diz assim: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, o que Jesus diz? Perdoa. Próximo verso. E disseram então os seus discípulos ao Senhor: acrescenta-nos fé. Eu acho muito interessante quando lemos essa passagem, que é muito conhecida, Filipe, quando Jesus ele vem falar sobre o perdão e sobre como tratar os relacionamentos, que depois, Marcelo, que Jesus fala sobre o perdoar, e se ele vier 7 vezes perdoa, e Pedro então questiona, né, todo esse processo. Eu acho interessante que os discípulos, no final do texto que lemos, eles dizem assim: acrescenta a nossa fé. Eu não vi nas escrituras sagradas os discípulos falando para Jesus acrescentar a fé deles quando os mortos foram ressurretos pela palavra de Jesus. Eu não vi os discípulos pedindo que Jesus acrescentasse a fé quando os paralíticos andaram, quando os cegos enxergaram. Milagres que aos nossos olhos se tornam situações tão complicadas de se viver nos dias de hoje. Eles não falaram assim: Jesus, aumenta a nossa fé para Bartimeu andar. Jesus, aumenta a nossa fé para a gente poder ver o filho da viúva de Naim ressuscitar. Aumenta a nossa fé para Lázaro, depois de 4 dias morto, ele voltar à vida. Nós não vemos esse questionamento. Mas quando Jesus fala sobre perdoar, eles pararam e falaram: uau, é difícil, é complicado, nós precisamos de fé para isso. E olhem para mim e deixa eu dizer, essa não foi uma realidade, uma verdade, Rodrigo, apenas dos discípulos que caminharam com Jesus durante 3 anos. Essa infelizmente tem sido a verdade de muitas pessoas dentro da igreja, que ouvem culto após culto, mês após mês, sobre a importância do perdão, do liberar o coração, do desatar os nós que estão aprisionando as pessoas. Mas como é difícil! É fácil, Kleber, falar sobre perdão, mas como para algumas pessoas é desafiador viver isso. Mas eu não quero falar sobre o perdão só, eu quero falar sobre toda essa extensão do texto que Jesus vem nos ensinar sobre relacionamento. A primeira parte do texto, Jesus diz assim: se teu irmão pecar contra ti, repreende. Eu já vi alguns pregadores apresentarem esse texto, essa passagem bíblica, de forma errada. Eu já vi pregadores dizendo assim: se você ver o seu irmão pecando, repreendam. E não é sobre aquele que está pecando que Jesus fala para repreender. O texto aqui deixa bem claro: é aquele que pecar contra você. Então, no passado nós encontrávamos pessoas até escravizadas pela religiosidade, elas repreendendo todos aqueles que estavam ainda enfrentando os desafios de vencer a sua carne, de vencer o seu comportamento pecaminoso. E era muito comum dentro da igreja nós encontrarmos as pessoas apontando o dedo, confrontando aquele que estava ainda se libertando das amarras do pecado. É ou não é, Wilsinho? E quando você cobrava a pessoa dizendo: ei, calma, vai devagar, ele ainda está num processo. Não, a Bíblia diz, Jesus disse que eu tenho que repreendê-lo. Ei, calma lá. O texto deixa claro nessa passagem que eu e você devemos repreender aquele que está pecando contra nós. A primeira lição importante sobre essa passagem de Jesus é como e quando nós devemos repreender uma pessoa que errou. Segundo ponto que esse texto me leva a compreender sobre como alinhar os nossos relacionamentos é o que a palavra repreender nesta passagem ela representa. A primeira visão que nós temos dentro do português, da tradução do grego para o português ficou repreender, é que essa repreensão, ela vai partir, Jéssica, de um confronto violento e agressivo. Então, dentro do ambiente evangélico, ambiente cristão, nós usamos muito a palavra repreender para quem? Para quem? Para demônios. E você, quando vai repreender um demônio, você não vai com simpatia: olá, senhor capeta, boa tarde, eu gostaria de pedir por obséquio que o Senhor se retire por um momento desta vida aqui, o Senhor está sendo desconfortável. É assim que você age? Não, tem que ter autoridade. Em nome de Jesus, é uma agressividade. Ou seja, repreender um demônio é com autoridade, não é com agressividade, mas é com autoridade. E não é com gentileza, é sendo firme. Porém, o que Jesus está falando aqui não é repreender um espírito maligno, mas é tratar um relacionamento.
Olha como ele diz, se teu irmão, alguém que caminha contigo, alguém que está andando contigo, alguém que você tem uma caminhada, ele diz, se essa pessoa errar contra você, ele diz repreende, mas essa repreensão não é uma repreensão com violência e agressividade. Quando ele fala, se o teu irmão pecar contra ti, repreende, ele está falando sobre a importância de resolver o problema, e daqui a pouco nós vamos falar com um pouco mais de atenção sobre isso. Então, quando nós temos problemas com pessoas, e infelizmente, Lorena, nós vamos ter problemas com pessoas, porque as pessoas, como falei, são imperfeitas, e nós vamos gerar e serão geradas situações desconfortáveis para nós. Nós precisamos entender que arrumar é algo importante e imprescindível. O processo da reconciliação é um dos ministérios de Jesus, inclusive quando esteve nessa terra. E Jesus, ele deixa claro que quando passamos por situações desconfortáveis nos relacionamentos com as pessoas com quem caminhamos próximo, nós temos dois caminhos. O primeiro caminho, se alguém falhou contra você, é você sentar com essa pessoa e consertar essa situação. E ele diz, porém, se essa pessoa se arrepender, vamos lembrar, lá da aula do Start, quando você chegou aqui na igreja, qual é a definição, Maurício, de arrependimento? O arrependimento, ele é processual, tem 3 fases. O que é o reconhecer? É a pessoa entender que ela falhou contigo. Então ele diz agora, se essa pessoa se arrepender, em primeiro lugar, cair a ficha, ela falou, errei com meu irmão, falhei com ele. O segundo passo do arrependimento, que é o confessar. Ela chegar para você e falar, me perdoa, errei contigo, falhei. É um reconhecimento agora baseado em palavras. E em terceiro passo, ele diz, o arrependimento é o deixar, é viver o conserto. Ou seja, quando Jesus deixa claro, a segunda via é, se a pessoa reconhecer, confessar e deixar, ela estiver disposta a arrumar a falha que ela cometeu com você, por mais dolorosa que tenha sido a situação, por pior que tenha sido, por mais feridas que ela possa ter gerado em você. O que Jesus diz? Que eu e você não temos apenas a oportunidade, mas ele diz que nós temos a obrigação de perdoar. Porém, o que nós encontramos? Uma igreja de Cristo, que caminha, Filipe, dentro do Evangelho de Cristo, que conhece a palavra do Senhor, que não consegue resolver nem de uma forma e nem de outra. Primeiro nós encontramos, Elvis, um grupo de pessoas que quando se sentem ofendidas, quando são geradas feridas contra elas, quando a situação é desconfortável, ao invés delas fazerem o que Jesus diz que é a primeira via, que é a primeira avenida, que é ela sentar e resolver, dizer assim, Michael, nós temos uma situação aqui, eu estou desconfortável com você, eu preciso sentar e a gente resolver. A repreensão não é chegar e bater no peito e falar, meu irmão, vamos tirar a satisfação desse negócio, não é isso. É sentar e resolver. O problema é que nós construímos uma terceira via, que não foi apresentada por Jesus, onde nós achamos que é melhor guardar. Só não olhamos mais na cara. Você encontra a pessoa e ela simplesmente te ignora. Ou ela fala com você limitada, ou ela faz questão talvez até de mandar algumas indiretas via rede social. Jesus não disse que você tem que guardar. Não, eu vou guardar aqui, deixa aqui. Ele não disse que tem que guardar. Ele disse, se alguém pecou, senta e resolve. Até porque tem situações, Gerson, que às vezes a pessoa errou com a gente e nem sabe que errou. Quantas vezes nós, Sandra, já erramos com os outros sem querer ter errado e nem sabemos que erramos? Agora existem situações, Denise, que a gente vê o irmão nos evitando, e ao invés da gente sentar, e quando Jesus fala, Bruno, sobre repreender, não é sobre bater, sobre apontar o dedo, sobre tirar satisfação, mas é você sentar e resolver. Nesse caso, não era ele que tinha pecado contra mim, era eu que tinha pecado contra ele, mas eu fui lá e resolvi. Agora tem situações que às vezes é o irmão que pecou contra a gente guarda. Fala, não vou resolver isso não, vou entregar na cruz de Cristo. Mas aquilo vai comprometendo a nossa alma, vai comprometendo as nossas emoções. Ou do outro lado, a pessoa erra com a gente, ela até chega e confessa que errou, Mário, o que a gente faz? A gente prende o perdão, a gente amarra o perdão e não libera. A gente deixa essa situação, nós deixamos essa situação desconfortável nos aprisionar. E o que a palavra perdoar, ela representa lá no grego, a tradução do grego, significa desatar nós, soltar amarras.
Quando eu e você não perdoamos alguém, nós estamos prendendo essa pessoa. E uma metáfora da falta de perdão está exatamente na cultura romana. Quando uma pessoa matava, ela cometia um homicídio, o que eles faziam lá no mundo antigo? Eles pegavam o defunto, amarravam nas costas dele com nós que fossem impossíveis de desatar, inclusive para a parte de trás, e abandonavam ele num lugar ermo, seco. E o que acontecia? Ele começava a carregar aquele defunto, e aquele defunto começava a apodrecer, e só ele sentia o cheiro da podridão, e aquela putrefação começava a apodrecer a carne dele, e ele morria junto com quem ele matou. Então a palavra perdão, ela é desatar, é liberar aqueles que você está carregando contigo. Mas tem gente que não senta nem para resolver, e muito menos para perdoar, e ele vai o quê? Adoecendo, adoecendo, adoecendo. Por isso que Jesus ele traz esse ensinamento tão básico sobre relacionamentos, mas tão importante. Ele diz: se alguém pecar contra você, senta e resolve. E se a pessoa pedir perdão, se arrepender, ele diz: não retenha o perdão. Ele diz: porque se ela pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes no dia vier ter contigo e pedir perdão, ele diz: você tem que perdoar. Como é que estão os nossos relacionamentos? Como é que estão as situações daqueles que falharam conosco? Vamos voltar para a terceira via? A terceira via daquele que não resolve, aquele que guarda contigo. O que é? É a metáfora do lixo que nós vamos trazer com a gente. Quem conhece alguém no seu bairro, alguém no seu passado que era acumulador? Gente que é acumulador de feridas. Ele passa por situações de traição, de engano, de mentira. Ele passa por situações de feridas na alma. Ele passa por situações de maledicência, falam dele, e ele não senta para resolver. O que ele faz? Ele vai guardando isso para si. Ele vai tirando todo o lixo das pessoas e colocando dentro da sua casa, da sua alma. E ele vai guardando, e ele vai guardando. E esse lixo começa em algum momento a fazer o quê? Ele começa a cheirar mal. Então ele tenta colocar algumas coisas para enterrar. Igual aterro sanitário. Já viu como é que trabalha o aterro sanitário? Os caminhões de lixo vêm com aquele lixo de toda a cidade, despejam no aterro sanitário. Aí vem aquelas máquinas excavadeiras e elas jogam terra. Aí elas compactam aquele lixo. Aí vem mais lixo logado naquele lugar, e vem a máquina e coloca mais terra. E ela vai jogando o quê? Terra para poder guardar, para poder tirar o fedor, aquele lixo, viver um processo de decomposição. Agora, qual é o problema de você começar a guardar o lixo e colocar coisas para esconder esse lixo? O que o lixo vai gerar? O lixo gera churume, aquele líquido, sabe? A decomposição e o churume, eles vão construir uma coisa chamada gás metano. E o gás metano, ele tem 3 situações desconfortáveis para o ambiente que ele foi colocado. A primeira delas é a contaminação do solo. Ele contamina onde ele estiver. Pode ver um ambiente onde foi lixão, aquele solo ele já não dá mais nenhum tipo, mais nem capim, nem mato dá ali. A segunda situação que o gás metano ele vai gerar é uma possibilidade não, ele vai gerar um ambiente inflamável. O gás metano no ambiente aberto, ele se torna sem cheiro em algum momento, sem cheiro e sem cor. Mas se ele ficar compactado, escondido debaixo da terra, ele vai se tornar inflamável. E depois ele vai se tornar explosivo. Quando eu começo a esconder dentro da minha alma os lixos que foram lançados sem resolver, sem alinhar, o que eu começo? Eu começo a gerar dentro da minha alma uma situação, fazendo uma metáfora do que eu acabei de apresentar para vocês, do gás metano. Eu começo a contaminar o meu interior. Então esse interior pode ser a terra, esse interior pode ser o lençol freático, pode ser os lençóis de água. E o problema de quando isso está contaminado, tudo que está aqui dentro eu vou colocar para fora, sim ou não? Eu começo a me tornar amargo. Eu começo a me tornar uma pessoa difícil de relacionamento. Tem a ver com esses lixos que eu guardei e não resolvi. Por isso que Jesus disse: se teu irmão pecar contra ti, senta e resolve. A gente vai escondendo e aquilo fica ali, sendo guardado, sendo guardado, sendo guardado. E de repente alguém que não tem nada a ver com as feridas que foram lançadas lá atrás, com o lixo que foi jogado lá atrás, às vezes alguém, creio que caminha com a gente, um familiar, o esposo, filho, ele acende um fósforo, e aí tem a explosão.
Aí o negócio vira uma destruição. Por que as pessoas estão vivendo esse processo de destruição de relacionamentos? Porque elas não colocaram o lixo para fora. E colocar o lixo para fora não é colocar gritando. Colocar o lixo para fora, Carol, é colocar o lixo para fora resolvendo. Se teu irmão pecou contra ti, senta aí, resolve. Quando você deixa um ambiente inflamável e preparado para a explosão ela vai ter duas formas: a implosão, ou a destruição pode ser pela implosão, ou a destruição pode ser pela explosão. Qual que é a definição de implosão? Vamos lá: provocar ou sofrer demolição ou destruição centrada para dentro. Causar ou sofrer a implosão significa arrebentar por dentro. Então tem gente que quando ele passa por esse processo de ficar guardando lixo na sua alma, é como se ele estivesse construindo uma reserva de metano, e ele vai guardando esse gás metano, e isso em algum momento pode implodir por dentro. Essa destruição, essa demolição interna. E quem vai sofrer nisso? Suas emoções, sua alma. É aquela pessoa que ela começa a desenvolver depressão, crises de ansiedade, síndromes do pânico, doenças mentais. É muito comum nós pegarmos aqui na igreja, dentro dos nossos ambientes de aconselhamento, pessoas que elas já estão revelando, psicossomatizando as suas emoções debilitadas. E às vezes elas pensam até que seja por uma questão de estresse, e você vai descobrir, a grande maioria delas é por quê? Por situações de relacionamentos que não foram resolvidos. Quem está me entendendo, diga amém. Não foi resolvido. Ele falou: não, depois eu resolvo. Não, deixa aqui. Vou guardar comigo, hein? Cuidado com esse negócio. Tá aqui, tá guardadinho aqui. Cuidado com isso, que você está pegando os lixos que foram depositados em você e está deixando isso se tornar implosivo. E é um problema. É um problema sério. Porque essas implosões, elas podem abrir inclusive brechas para demônios continuarem agindo, oprimindo e arrebentando. Porém, algumas pessoas, elas não implodem. O que elas fazem? Elas explodem. O que é a explosão? A definição de explosão: provocar a destruição, ou seja, a arrebentação súbita, violenta e ruidosa provocada para a liberação de um gás ou pela expansão repentina de um corpo sólido. Olha que coisa bonita. Ou seja, um processo que faz em pedaços para fora. A implosão, cara, explode para dentro. Se a gente puder, não pode dizer explode para dentro. Ele destrói para dentro. Mas a explosão, ele destrói para fora. Então a implosão é aquele que ele traz problema dentro da sua alma, e ele vai trazer doenças da sua alma, doenças mentais que vão prejudicar ele cada vez mais. Agora o explosivo é aquele que explode para fora. Ele traz problemas dentro dos seus relacionamentos. E ele começa a tratar mal as pessoas que estão em sua volta. Ele começa a ser agressivo com as pessoas que estão à sua volta. Ele começa a depositar, ele começa a despejar, melhor dizendo, as suas frustrações a quem está à sua volta. E eu pergunto: qual dos dois é melhor? Nenhum. Aquele que não coloca o lixo para fora gera subprodutos que vão destruir ele por dentro. E aquele que não coloca o lixo para fora pode gerar subprodutos que vão destruir os relacionamentos que estão fora. É por isso que Jesus dá, e ele traz esse ensinamento tão poderoso, que ele diz assim: se alguém pecar contra ti, senta e resolve. E se essa pessoa se arrepender, perdoa. Como é que estão os seus relacionamentos? Como é que estão os lixos que foram lançados na sua alma? As dores, as feridas, as ofensas, as narrativas que foram geradas contra você, aquilo que prejudicou, as injustiças. Como é que você está tratando com isso? Agora eu quero entrar no que Jesus falou. Ele diz assim: se pecou contra ti, não esconde, repreende. E qual a definição do grego para repreensão? A repreensão significa tratar do assunto, mesmo que a conversa seja difícil. Preste atenção: repreender não é ofender. Repreender não é se mostrar melhor do que a pessoa. Repreender não é colocar a mão na cabeça dela e expulsar um demônio. Não é não. Jesus fala que repreender é você falar com honestidade, mas com educação. Pode até, preste atenção nisso, você falar da sua dor e do seu desconforto. Pode não, deve.
mas com sabedoria. Por que tem situações que nós não conseguimos viver e resolver, sentando para resolver? Porque nós vamos com o espírito contaminado pelo lixo que chegou. Quer aprender uma forma sábia de repreender? 3 lições importantes sobre cuidados na hora de repreender, ou seja, resolver uma situação difícil de relacionamento. Anota lá, baseado nos princípios do coração de Jesus. A primeira coisa: quando você for confrontar uma pessoa que pecou contra você, que te ofendeu, nunca, preste atenção, nunca queira resolver uma situação de relacionamento sem orar antes. Tem pessoas que estão aqui, eu sei porque Deus trouxe essa palavra para isso. Tem pessoas que estão aqui aprisionadas, com frustrações, com expectativas que não foram atendidas, com traições. Isso está aqui te incomodando, está gerando aquela azia, aquela queimação por dentro. Você está falando, como é que eu vou resolver? Jesus te trouxe hoje para dizer, você vai resolver desse jeito. Alguém feriu você, te ofendeu, foi injusto com você. Tem que sentar e conversar, mas antes de conversar, ore. Uma oração com o coração de Jesus, que é a oração do quê? Da reconciliação. Às vezes sai do culto e fala assim, uau, culto esquisito. Nossa, o louvor do Jefinho hoje ele gritou, falou, mas não senti nada. O pastor pregou, meu Deus, não vi a hora desse culto acabar. A igreja está com um problema. Não, acho que não é a igreja não, é você. Senta e resolve. Mas para resolver, ora antes. Jesus, estou com um problema lá. O que eu devo fazer? Como eu devo agir? Dá teu coração para eu resolver isso. Quem está me entendendo, diga amém. Por que a oração é importante? A oração é importante, ela é fantástica, porque quando nós oramos, nos quebrantamos, amém, queridos? Quando nós oramos, além de nos quebrantar, nós também podemos descobrir onde nós erramos. Que às vezes nós estamos com tanta justiça própria, com tanto sangue nos olhos para resolver o problema, e a gente não para avaliar que talvez nós geramos uma reação da pessoa que nos ofendeu. Aí quando você vai orar, o Espírito Santo fala, calma lá, mas não foi você que começou esse negócio? Aí você fala, é verdade. Já mudou toda a conversa agora, sim ou não? Quem vai trazer esse discernimento? O Espírito Santo na oração. Quando nós oramos, para onde nós vamos? Nós vamos, Léo, para um lugar de humildade. Quando nós oramos, nós estamos submetendo. Qual que é a apresentação da Bíblia na oração? É quando a pessoa se prostra, sim ou não? O que é essa posição de se prostrar? É descer. A Bíblia, quando fala de descer, eu já ensinei isso para vocês. Fala de descer, está falando do quê? De humilhação, de humildade. Quando eu vou para a oração, eu me submeto. E aí na oração eu sou humilde. Então a minha justiça própria, a minha raiva, a minha insatisfação, a minha indignação, ela começa a dar lugar para esse ambiente de humildade, de misericórdia. O que vai acontecer na oração? Na oração eu posso até recuar, porque se eu estou indignado, eu vou agir numa reação. Agindo contra mim, eu vou agir numa reação, eu vou na agressividade. Mas quando eu oro, eu posso recuar. E talvez até o Espírito Santo fale assim, não é hora de sentar e resolver com o Wanderson, é hora de eu sentar e resolver contigo. Porque tem situações que às vezes nós sofremos humilhação, injustiça, porque Deus está chamando a nossa atenção para tratar algo com a gente. Já parou para pensar nisso? Se teu irmão pecou contra ti, senta aí, resolve, mas ora antes. Se fomos ofendidos, queremos ofender, a oração vai nos tirar desse lugar. Na oração, Deus vai falar com você. Ele vai te dar sabedoria, discernimento para você tratar o problema. É na oração que nós vamos perder o motivo do confronto e encontrar um motivo para o conserto. Amém, queridos? Eu falei que são 3. Segunda forma, segundo cuidado, quando você for repreender uma pessoa, quando você for confrontar uma pessoa, nunca confronte ninguém que pecou contra você com atitudes críticas. Não entre num processo de resolver uma situação desconfortável querendo provar quem está errado, com sentimento de julgamento, de apontar o dedo. Quando eu falo de atitudes críticas, é com violência, com agressividade, com sangue nos olhos. Não. Entre num ambiente de confronto com um coração de reconciliação. Avalie por que você está triste, chateado com essa pessoa.
Entenda o que aconteceu naquela situação e encontre em Jesus, lá na oração, uma resposta que tire você das críticas. Agir com atitude crítica é você ir com um sentimento de satisfação. Isso é ruim. Vim tirar satisfação, vai piorar. A esposa chega em casa para resolver o casamento, mas para resolver ela começa a jogar na cara tudo que ele fez, já não arruma nada, só piora. O pai vai tratar o filho de uma situação que ele errou, e ele já vai dando sermão, falando dos erros, já deu ruim. Esqueça a atitude crítica, senta para reconciliar. Quem está me entendendo, diga amém. Você pode dizer, pastor, mas e se essa pessoa, quando eu for agir com sabedoria com ela, ela não for sábia, e ela partir para cima de mim com agressividade? Seja você o sábio da história. Fala, não vim aqui para brigar, eu vim aqui para arrumar. Inclusive, se você quer desarmar o cão na hora de reconciliar com alguém, quando você sentar com ela, vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração? Chama Jesus para conversa. Chama os anjos, só não chama os anjos guerreiros, não. Mas Jesus manda o anjo com a espada na mão, o cara já fica assustado, calma. Mas traz Jesus, fala, Espírito Santo, você que é o do conserto, o Senhor que é o agente da reconciliação, vem nessa conversa, coloca as suas palavras em meus lábios. Terceiro, cuidado que você tem que ter, lembre-se, quando você for tratar com alguém que te ofendeu, um dia você também foi ofensor. Lembre-se. Então quando você for resolver, resolva com quem te ofendeu de uma forma que você gostaria que aquele que você ofendeu resolvesse contigo. Eu já tive situações, Anderson, que a pessoa me chamou para uma conversa, eu falei, vai dar ruim, eu preciso ser homem para resolver essa situação, mas eu já fui preparado para aquela conversa desconfortável. Fui preparado. Mas quando a pessoa sentou, já fui logo o que Jesus falou: se teu irmão se arrepender, pede perdão. E quando eu entrei com um coração que a gente chama de espírito contrário, ele vem na violência, mas eu fui na paz, eu desarmei a pessoa. Falei, reconheço, pronto, a gente vai resolver a situação ali. Lembre-se que um dia você já foi ofensor, e se você colocar o seu coração no momento em que você errou lá atrás, você vai saber como essa pessoa vai reagir com você. Entenda que você é falho, e quando você foi falho, você buscou que alguém agisse com misericórdia, então haja com misericórdia. Lance sementes de misericórdia para que as pessoas possam alinhar com você. Jesus disse: se alguém pecou contra ti, senta e arruma. E se essa pessoa arrepender, ele diz, perdoa. E eu encerro com o perdão. Ele diz: se a pessoa reconheceu o seu erro, arrependeu, confessou, deixou, ela te pediu perdão, você não tem mais direito de prender essa pessoa a você. Você não tem mais direito de aprisionar a alma dela a você. Essa pessoa que pediu perdão, ela precisa ser liberada. Posso ouvir um amém? Amém. Talvez tem pessoas que não estão vivendo o favor de Deus em suas vidas, porque elas não conseguem perdoar. Até aquele que pediu perdão. É que eu sou ruim de perdão, então começa a ser bom nisso. Porque Jesus diz assim: aquele que não perdoa seu irmão, não será perdoado pelo Pai. Quando você prende o perdão, você está dizendo para Deus: não quero mais teu perdão, se afaste de mim, não preciso da sua misericórdia. Que a Bíblia diz: tudo que o homem plantar, isso também vai. Se eu lanço sementes de misericórdia e de perdão, o que eu vou receber de Deus? Eu vou receber uma árvore cheia de frutos de perdão. Você acha que as pessoas que falharam contra você já pecaram mais contra você do que você já pecou contra Deus? Então que direito que você acha que você tem de não liberar perdão? Diga: misericórdia, Jesus. Verdade sobre o perdão. Isso aqui eu falo sempre, então eu só vou passar por elas rapidinho para a gente poder encerrar. Verdade sobre o perdão. Se você gosta de anotar, anota lá. Primeira verdade: perdão não é um sentimento, é uma decisão. Você já sabe. Eu não estou sentindo agora que eu tenho que perdoar. Você não tem que sentir, você tem que decidir. E se a pessoa te pediu perdão, você não prende ela. Solta esses nós e vai para frente. Posso ouvir um amém? Segunda verdade: perdoar não faz bem para a pessoa que te fez mal. Perdoar faz bem para você. Não, eu vou segurar aqui, eu vou prender ela, não vou liberar, pois quem vai adoecer é você, quem vai apodrecer é você. Terceira verdade: quando perdoamos, estamos permitindo Deus nos perdoar.
Porém, quando retemos o perdão, estamos afastando o perdão de Deus sobre as nossas vidas. Quarta verdade sobre o perdão: quando decidimos perdoar, estamos destronando os demônios que estão agindo na nossa vida. Porque a partir do momento em que você decide viver a amargura de quem te feriu, a tua alma fica tão amarga e ela se torna um campo tão fértil que os demônios agora eles começam a proliferar. Eles começam a frutificar na tua vida. Quando você fala, vou perdoar, parou, os demônios começam tudo a ir embora. Você não precisa nem repreender. Quando você começa a perdoar, automaticamente a atitude que você começa a ter de perdão genuíno começa a expulsar os demônios que estão agindo na sua vida. Quem está me entendendo, diga amém. Quinta verdade sobre o perdão: uma pessoa que não perdoa está aprisionada não só por demônios, mas também aprisionada com aquele que lhe feriu. Solta essas amarras. A gente chama de aliança de iniquidade. Quem não perdoa, o que acontece com ele, Maurício? Ele faz uma aliança, um pacto com aquele que feriu ele. Ele dorme pensando na pessoa, acorda pensando na pessoa, almoça pensando na pessoa, janta pensando na pessoa, trabalha pensando na pessoa. Isso é pior do que jovem apaixonado. Já viu adolescente apaixonado? Pois é uma aliança pior. Fica escravizado. E a última verdade: quando não perdoamos, nós estamos contaminando a terra da nossa alma, as nossas emoções, e ficamos doentes, adoecidos até fisicamente. Por isso Jesus disse: se teu irmão pecar contra ti, perdoa. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, vier ter com você e pedir perdão 7 vezes, ele diz: perdoa.